Em uma das noites mais comentadas da história moderna, uma mulher perseguida por câmeras, jornalistas e pelos próprios fantasmas do poder entrou em um túnel em Paris e nunca mais saiu. Mas o que poucos sabem é que horas antes da sua morte ela teria demonstrado medo de algo que acreditava estar se aproximando. Décadas depois, documentos continuam sendo analisados, testemunhas ainda levantam questionamentos e milhares de pessoas seguem fazendo a mesma pergunta. Foi realmente apenas um acidente ou existiam interesses muito maiores em jogo? Por trás dos portões dourados dos palácios britânicos, existe uma instituição construída ao longo dos séculos. Uma estrutura cercada por tradições, influências, riquezas e segredos. Uma família capaz de atravessar guerras mundiais, crises políticas e transformações sociais sem perder sua posição no topo. Quanto mais alguém observa os corredores da monarquia britânica, mais perguntas surgem. O que acontece longe das câmeras? Quais histórias nunca chegaram aos jornais? Quais conexões permanecem escondidas atrás de títulos, cerimônias e aparições públicas cuidadosamente planejadas? Ao longo dos anos, diferentes episódios colocaram a família real no centro das polêmicas internacionais. Algumas delas envolvendo mortes, outras envolvendo escândalos sexuais e algumas alimentando teoria que conectam a monarquia a grupos de influência que supostamente operariam nos bastidores do poder mundial. Hoje vamos explorar 3 capítulos mais controversos ligados à coroa britânica. 3 histórias que continuam gerando debates em todo o planeta. 3 acontecimentos que fizeram milhões de pessoas questionarem aquilo que acreditavam saber sobre uma das famílias mais famosas da história. Porque quando o assunto é poder, nem sempre a verdade aparece diante dos olhos. E às vezes, as respostas mais importantes estão justamente naquilo que nunca foi explicado completamente. Hoje vamos contar os segredos ocultos da família real britânica. Eu sou o Brunão, seja muito bem-vindo a mais uma história aqui no canal. Aqui a gente mergulha em casos reais, histórias intrigantes e mistérios que desafiam a lógica. E antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. A morte da princesa Diana. 31 de agosto de 1997, Paris, pouco depois da meia-noite. O mundo ainda não sabia, mas estava prestes a perder uma das mulheres mais famosas do planeta. Diana Spencer havia se transformado em muito mais do que uma integrante da monarquia. Ela era um fenômeno global. Suas ações humanitárias, sua proximidade com o público, sua capacidade de atrair atenção em qualquer lugar do mundo, tudo isso a transformou em um símbolo, mas também em uma figura difícil de controlar. Após o divórcio do então Príncipe Charles, Diana passou a viver uma fase completamente diferente, mais independente, mais livre, mais distante das estruturas tradicionais da monarquia. Naquela noite, Diana estava acompanhada de Dodi Al-Fayed, filho do empresário Mohamed Al-Fayed. Os dois deixaram o Hotel Ritz em Paris. O objetivo era escapar dos fotógrafos que os perseguiam. Minutos depois, a Mercedes em que estavam entrou em um túnel e o impacto foi devastador. Dodi morreu no local. O motorista Henry Paul também. Diana foi levada ao hospital. Horas depois, sua morte foi confirmada. O planeta entrou em choque. Milhões choraram. Flores tomaram conta das ruas de Londres. Mas junto à tristeza surgiram dúvidas, muitas dúvidas. Investigadores franceses concluíram que o acidente ocorreu devido à alta velocidade e ao estado do motorista. Anos depois, uma extensa investigação britânica chegou à mesma conclusão. Oficialmente, tratou-se de um acidente, porém, para muitos isso nunca encerrou o caso. Mohamed Al-Fayed passou anos confirmando que Diana teria sido vítima de uma conspiração.
Segundo ele, membros do poder britânico não aceitariam determinadas decisões pessoais da princesa. Outras teorias surgiram. Algumas afirmavam que Diana sabia demais. Outras alegavam que ela representava um risco à imagem da monarquia. Cartas atribuídas à princesa passaram a ser analisadas. Declarações antigas foram revisitadas. Entrevistas ganharam nova importância. A cada documento divulgado, o debate retornava. E mesmo hoje, quase 3 décadas depois, o caso continua sendo um dos maiores mistérios modernos. O que torna essa história tão fascinante não é apenas a tragédia, é a sensação de que algo ficou inacabado, algo que talvez jamais seja totalmente compreendido. E enquanto o mundo tentava entender a morte de Diana, outro escândalo surgia anos depois. Um escândalo que colocaria novamente a família real diante dos holofotes internacionais. O caso do príncipe Andrew e Jeffrey Epstein. Se a morte da princesa Diana gerou questionamentos sobre o poder da monarquia, o caso envolvendo o príncipe Andrew trouxe questionamentos sobre responsabilidade. Durante anos, Jeffrey Epstein construiu uma rede de contatos impressionantes. Políticos, empresários, celebridades, bilionários e figuras influentes de diversas partes do mundo. Mas por trás dessa imagem existiam acusações extremamente graves. Em 2008, Epstein já havia enfrentado os problemas judiciais. Ainda assim, manteve relações com pessoas poderosas. Entre elas estava o príncipe Andrew, segundo filho da rainha Elizabeth II. Fotografias dos dois juntos começaram a ganhar atenção internacional. Registros de encontros foram divulgados, viagens passaram a ser analisadas, depoimentos surgiram. A situação tornou-se ainda mais delicada quando Virginia Giuffre afirmou ter sido vítima de abuso sexual envolvendo pessoas ligadas ao círculo de Epstein. Ela declarou que teria sido forçada a manter relações com Andrew quando ainda era menor de idade. O príncipe negou todas as acusações, mas a pressão pública aumentava. E em novembro de 2019 ocorreu um dos momentos mais marcantes do caso. Andrew concedeu uma entrevista à BBC. A intenção era esclarecer sua posição. O resultado foi o oposto. Diversas respostas foram consideradas problemáticas pela opinião pública. Especialistas em comunicação classificaram a entrevista como um desastre. A repercussão foi imediata. Poucos dias depois, Andrew anunciou seu afastamento das funções públicas. Era algo sem precedentes. Pela primeira vez em décadas, um membro tão importante da família real enfrentava um desgaste internacional dessa magnitude. Em 2022, o caso foi encerrado por meio de um acordo extrajudicial. Andrew não admitiu culpa, mas a controvérsia continuou. Títulos militares foram retirados, funções institucionais foram encerradas, sua imagem pública sofreu danos profundos. Mas para milhares de pessoas, uma nova pergunta surgiu. Quanto poder é necessário para proteger uma reputação? E até que ponto instituições históricas conseguem sobreviver a escândalos dessa dimensão? O caso não destruiu a monarquia, mas revelou algo importante. Nem mesmo as instituições mais antigas do mundo estão imunes ao julgamento público. E enquanto esse escândalo abalava a confiança de muitos, outras teorias continuavam circulando. Teorias muito maiores. Teorias que buscavam conectar a família real a estruturas globais de influência. A teoria sobre sociedades secretas e influência global.
Ao longo dos séculos, poucas famílias acumularam tanto simbolismo quanto a monarquia britânica. E justamente por isso, ela sempre esteve no centro das teorias. Algumas plausíveis, outras extremamente controversas. É importante destacar que muitas dessas alegações nunca foram comprovadas, mas isso não impediu sua disseminação. Diversos autores afirmam que determinados grupos da elite exerciam influência silenciosa sobre governos, mercados e decisões internacionais. Em algumas dessas teorias aparecem organizações como o grupo Bilderberg. Outras mencionam sociedades iniciáticas, algumas citam a maçonaria, outros falam em linhagens históricas de poder. Segundo essa narrativa, a monarquia seria mais do que uma instituição simbólica. Ela representaria um elo entre diferentes centros da influência mundial. Nenhuma evidência concreta comprova essas alegações. Ainda assim, elas continuam despertando enorme curiosidade. Parte disso acontece porque a própria família real sempre cultivou uma imagem de mistério. Cerimônias centenárias, protocolos pouco conhecidos, documentos protegidos, arquivos mantidos sob sigilo por décadas. Tudo isso cria um ambiente perfeito para especulações. A internet ampliou ainda mais esse fenômeno. Vídeos, fóruns, livros, documentários, milhões de pessoas passaram a investigar conexões históricas. Algumas dessas pesquisas apontam apenas coincidências, outras sugerem padrões, mas existe um fator psicológico importante. Quando uma instituição permanece poderosa durante séculos, torna-se inevitável que muitos tentem explicar esse poder por meio de forças ocultas. A verdade é que a monarquia britânica possui uma influência cultural gigantesca. Sua relevância política mudou ao longo do tempo, mas o seu impacto simbólico continua enorme. E talvez seja justamente isso que mantém essas teorias vivas, a ideia de que por trás das cortinas existe algo que o público ainda não compreendeu completamente, algo escondido, algo preservado pelo tempo, algo que permanece fora do alcance da maioria das pessoas. E quando todas essas histórias são colocadas lado a lado, um padrão chama atenção. Uma princesa cuja morte continua sendo debatida décadas depois. Um príncipe envolvido em um dos maiores escândalos internacionais do século XXI. E uma instituição cercada por teorias que atravessam gerações. E o que torna esses casos tão poderosos não é apenas o que aconteceu, mas aquilo que permanece sem resposta. Os corredores dos palácios continuam fechados, arquivos continuam protegidos, detalhes permanecem distantes do olhar público. Enquanto isso, milhões de pessoas continuam tentando juntar peças, buscando conexões, buscando explicações, buscando uma verdade definitiva. Mas talvez o maior mistério da família real britânica seja justamente esse: a capacidade de sobreviver, de atravessar crises, de resistir ao tempo, mesmo quando tudo parece ameaçar sua existência. A história da monarquia britânica é muito mais do que coroas, castelos e cerimônias. Ela é uma história sobre poder, sobre influência e sobre imagem. É sobre a maneira como instituições moldam a percepção da realidade. A morte de Diana continua despertando emoção. O caso Andrew continua gerando debates. E as teorias sobre influência global continuam alimentando a imaginação de milhões de pessoas. Talvez algumas perguntas nunca sejam respondidas. Talvez certos documentos jamais revelem tudo. Talvez determinadas verdades tenham desaparecido junto com aqueles que as conheciam. Mas existe algo que permanece: a curiosidade humana e a necessidade constante de olhar para além da versão oficial.
de procurar aquilo que está escondido, de questionar, de investigar. Porque enquanto existirem dúvidas, existirão histórias. E enquanto existirem histórias, os segredos da família real britânica continuarão fascinando o mundo. E talvez, nesse exato momento, existam capítulos ainda mais intrigantes aguardando para serem descobertos. Porque algumas histórias terminam, mas certos mistérios parecem ter sido feitos para atravessar os séculos, e o mais perigoso nem sempre são aqueles que foram revelados, mas os que continuam escondidos nas sombras.